Boa noite, é com muita alegria que eu recebo vocês hoje. É o nosso primeiro curso de Tricologia Up to Date. Meu nome é Tatiana Marques, eu sou gerente de produto do Neusil e eu tô falando em nome da USK Dermatology. Todos vocês que estão participando estão fazendo parte de um projeto, né, avaliando o Neusil, que é o nosso produto, né, em questão agora, por isso que a gente está fazendo esse curso de tricologia. E eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais do Neusil antes da gente começar a falar da aula. Antes de eu apresentar as médicas também, eu vou chamar um vídeo do Neusil e logo mais a gente conversa, bem rapidinho. O planeta Terra. Mais de 510 milhões de quilômetros quadrados de área. Resultado de uma combinação de elementos químicos indispensáveis para a natureza, para a evolução, para a vida e para a tecnologia. E no centro de tudo isso está o silício. O silício é o segundo elemento mais abundante encontrado na crosta terrestre, totalizando mais de 28% da sua massa. Ele é encontrado desde a areia das praias até na cerveja, passando por frutas, peixes e uma infinidade de formas no reino vegetal, animal e mineral. O silício tem um papel biológico fundamental para o ser humano, principalmente no tecido conjuntivo, sendo indispensável a síntese das fibras de colágeno e de elastina e a resistência e ancoragem capilar. Porém, para que o silício faça efeito, é necessário que ele se apresente ao corpo em sua forma orgânica, protegido, para que chegue aos tecidos ainda ativo, algo não tão simples. Agora, isso se tornou possível graças a Neusil e à exclusiva tecnologia SI Biobetter. SI Biobetter é o silício orgânico desenvolvido de maior biodisponibilidade, estabilizado e protegido por colágeno marinho hidrolisado, que forma sobre ele uma proteção efetiva, preservando-o até a sua liberação. Com a entrega íntegra do ativo no couro cabeludo, SI Biobetter pode então entrar em ação com a dose adequada para um tratamento eficiente, fortalecendo a haste capilar, melhorando a aparência dos fios, sua ancoragem e estimulando a neocolagênese tipo 1, assim como a produção de glicosaminoglicanos. Neusil ainda contém em sua formulação biotina, vitaminas A, E, C, ferro, zinco e as vitaminas do complexo B. Neusil e a exclusiva e inovadora tecnologia SI Biobetter foram desenvolvidas pela MD Medical Doctors e USK Dermatology. Neusil com ativo exclusivo SI Biobetter, a inovação exclusiva para a ancoragem e reestruturação dos fios. Voltamos, então, como eu estava falando, hoje é o nosso primeiro curso, teremos mais 5 pela frente, né? Todos vocês no final ganharão um certificado. E para falar um pouquinho sobre o curso, eu vou chamar a doutora Andréia Munk, que é a nossa coordenadora. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao USK Dermatology também por esse convite. É um grande prazer estar aqui coordenando esse curso, porque é um projeto que eu super acredito, que é a indústria farmacêutica, junto com nós dermatologistas na educação médica continuada. E hoje a gente vai falar, nosso primeiro módulo, teremos mais módulos bem interessantes pela frente, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alopécia em placa na criança. E a gente sabe que é muito difícil no nosso consultório já fazer o exame clínico, né, a tricoscopia nas crianças. E ainda mais quando a gente tem similaridades clínicas e tricoscópicas nessas placas. Então, para nos ajudar hoje, a gente tem um grande prazer de ter a nossa expert e também uma grande amiga, que é a Lorena Dourado. Ela é responsável pelo ambulatório de tricologia da Universidade Federal de Goiás e ela vai ajudar um pouquinho a gente para fazer essa diferença, né, entre essas alopécias em placa nas crianças. Lorena, prazer ter você aqui com a gente e estar contigo a palavra. Uma boa noite. Eu gostaria de agradecer muito o convite da USK para estar falando um pouquinho sobre um tema que é muito difícil mesmo, como a Deia disse, e é um tema muito gostoso de se falar, que são as alopécias em placas. Então, eu não tenho conflitos de interesse nessa aula.
Quando chega um paciente com um quadro igual esse no seu consultório, o que você tem que pensar? Então, é um quadro que uma alopecia em placas, e a gente sabe que tem várias doenças que podem ter esse mesmo diagnóstico. Então, é importante fazer uma história clínica bem feita e uma dermatoscopia também muito bem feita. Como a Déia disse, em crianças é mais complicado um pouco porque elas mexem e correm e choram, então isso dificulta um pouco mais o nosso processo, mas o mais importante é a história clínica e a dermatoscopia associadas. Então a gente vê que pode ter várias doenças como a tricotilomania, a tinha, a alopecia areata, a alopecia triangular, que tem quadros clínicos muito semelhantes. Então é muito importante uma história clínica e uma tricoscopia bem feita. Não só em casos em placas, mas também em quadros mais difusos. Também são quadros que qualquer um desses 3 quadros que vocês estão vendo, você pode chegar e ter uma dificuldade diagnóstica, saber se é uma alopecia areata, se é uma tricotilo, se é uma tinha. Então é importante a história clínica associada à dermatoscopia. Quando você pega a dermatoscopia, então você vê essa dermatoscopia, aí você fica pensando, nossa, será que é o quê? Será que é uma areata, uma tricotilo? Então, nesse primeiro caso, a gente vê um pelo, que é o pelo peládico aqui, que ajuda no diagnóstico da alopecia areata. Nesse outro caso, você vê uns pelinhos em vassourinha aqui, que ajuda no diagnóstico de tricotilo. Nesse outro caso, você vê saca-rolhas, pelos em vírgula, que ajudam no diagnóstico da tinha. E nesse último caso, a gente vê uns pelos bem fininhos que ajudam no diagnóstico da triangular. Então, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma dessas dermatoscopias para poder ajudar todo mundo a chegar ao diagnóstico de uma maneira mais fácil. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 4 doenças, a areata, a tricotila, a tinha captis e a triangular congênita. Alopecia areata. Então, a alopecia areata é uma doença que tem várias formas clínicas, pode ter acometimento desde pequenas placas ou só uma barba num adulto, só uma sobrancelha, pelos do corpo, até quadros bem mais extensos. A areata, então, é uma doença crônica, que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm um episódio só na vida, mas tem outras pessoas que ficam tendo episódios recidivantes, e tem aquelas pessoas que desenvolvem um quadro de alopecia areata universal ou alopecia areata total e depois não voltam a repilar por um longo tempo ou às vezes nunca mais voltam a repilar. Então é uma doença que é potencialmente reversível, mas que a gente sabe que alguns quadros não conseguem ter essa reversão, que ainda é uma coisa que a genética ainda tem muito que ser estudado para tentar entender por que tem gente que tem uma vez na vida um episódio e nunca mais tem, por que tem gente que continua tendo novos episódios, por que tem pessoas que não conseguem reverter a doença. Então ainda tem muito que ser estudado dentro da genética na alopecia areata. É uma doença que afeta os cabelos, então algumas pessoas têm só uma pequena placa e tem algumas pessoas que têm todo o cabelo, que é a alopecia areata total, às vezes tem aquele quadro que é só a orla do cabelo, então tem várias manifestações diferentes e algumas pessoas também têm acometimento dos pelos corporais, ou só os pelos, por exemplo, só uma sobrancelha, ou acomete todos os pelos do corpo, e aí é o quadro de alopecia areata universal. Embora a gente saiba que às vezes tem só uma sobrancelha e uma placa no couro cabeludo, a gente já pode chamar de universal porque tem mais de uma área afetada. E acomete de uma forma não cicatricial, que é o mais importante. Então, não forma uma cicatriz, não destrói o pelo. Então, pode voltar a ter pelos naquela região. É uma doença inflamatória que é mediada por linfócitos T. E o fato dele ser mediado por linfócitos T ajuda muito no processo de tratamento da doença. Desde que descobriram-se essa nova parte da genética da alopecia areata, estão se fazendo novos tratamentos com o uso de biológicos, que eu vou falar mais pra frente, e que é uma grande novidade no tratamento de areata que tem demonstrado ótimos resultados. Então, a alopecia areata é uma doença em que a gente tem uma área sem cabelo que
Nós chamamos de placa, embora a gente saiba que não é uma placa propriamente dita, porque não tem nenhuma alteração de relevo, mas é uma área de alopécia, em que a gente consegue, na maioria dos casos, quando a doença está em atividade, você puxa as bordas, os cabelinhos das bordas, e esses cabelos saem. Então, é o que a gente fala que tem uma tração positiva. E se você olhar a dermatoscopia desses fios que saíram, geralmente são fios anágenos distróficos. Então, são fios que tem uma alteração na pontinha dele, que significa que tem uma atividade da doença. Pode ter alterações ungueais associadas, podem ter outras doenças autoimunes associadas, e é importante lembrar que é uma doença em que tem uma associação dos fatores genéticos com os fatores ambientais. Então, é importante a gente lembrar disso, porque tem algumas pessoas que ficam muito centradas nessa questão de, é porque está estressada, e a gente sabe que o estresse pode desencadear um episódio, mas só acontece na pessoa que tem a genética para isso. Então, é muito importante porque os pacientes às vezes ficam com aquele estigma, eu sou estressada, é por isso, e se culpam muito. Então, é importante lembrar que a genética é o mais importante na doença. Então, a tricoscopia, como eu disse, ajuda muito no diagnóstico. Então, na tricoscopia, a gente pode ver esse pelo, que é o que está com a seta, que é o pelo peládico, que é o famoso ponto de exclamação. Então, é o pelo em exclamação. O que acontece? Na onde ele está em contato com a pele, que é bem a pontinha da nossa setinha aqui, ele é bem fininho, que é onde está tendo processo inflamatório. Então, aí fica aquele pelo bem fininho. E a parte de trás do pelo, que é a parte que está grossa, que é a parte original do pelo, que não sofreu a inflamação. Então, a inflamação faz com que o pelo fique fininho, e aí ele vai ficando bem fininho e quebra. Então, aí quando ele quebra, vai sobrar o que a gente fala dos pontos pretos, que é como se fosse um restinho de haste que acontece embaixo da pele. Nessa foto também, a gente pode aproveitar para ver esse tanto de pelos brancos que a gente vê na imagem. Então, esses pelos brancos, para poder visualizar, é muito importante lembrar disso, que se você fizer o uso de meios de imersão, você não consegue visualizar esses pelos brancos. Então, às vezes, você vai pegar uma placa de alopécia, vai olhar com o dermatoscópio com imersão e vai falar, nossa, é uma alopécia cicatricial, não estou vendo nenhum pelo ali dentro. E, na verdade, não é uma alopécia cicatricial. Se você fizer sem a imersão, você vai poder enxergar. Então, pelos brancos sempre sem imersão. E, geralmente, no início, na alopécia areata, começa a ter os pelinhos velos, que são esses pelos mais branquinhos, e aí com isso, se você não usar a imersão, você vai conseguir observar. Então, você vai ver os ósseos foliculares, você vai ver que é uma alopécia não cicatricial. Então, outros pelos aqui com a seta, você vê os pelos peládicos e você vê também esses pelos pretinhos aqui, que são os black dots, que são os pontos quebrados, que quebraram e aí pode quebrar mais rente a pele e sobrar bem pouquinho da haste, às vezes sobra um pouco mais, e você vê então vários black dots nessa foto. Então aqui novamente os peládicos e os black dots. Então, nessa outra foto, você vê muitos pelos black dots, vê muitos peládicos também. Então, vê alguns pontos amarelos. Os pontos amarelos são os ósseos foliculares que estão vazios, porque saiu toda a haste, e aí eles ficam ricos em sebo, em queratina, cheio disso, então por isso que fica mais amarelinho. Então, os pontos amarelos, alguns fios peládicos, alguns black dots, vários amarelos nessa foto. Geralmente, um quadro desse jeito já é um quadro daquelas alopécias areatas já universal ou total, um quadro de uma alopécia mais antiga. Então, aqui você vê vários pelos peládicos, black dots, então uma dermatoscopia. Aqui, nessa imagem, a gente tem o pelo que a gente chama de caudability. O que é o caudability? Seria um pelo peládico que ele cresceu.
e ele conseguiu não romper, e aí depois ele sofreu de novo o processo de inflamação. Então, nessa fase aqui, ó, ele teve a inflamação, ele ficou fininho, aqui ele tá grosso, aqui ele ficou fininho, aqui ele tá grosso de novo, porque aí passou o processo inflamatório nele, e aí ele voltou a ter um processo inflamatório novamente e voltou a ficar fininho. Então, isso que é o fio, que é o Cauda-Bility Hair, que também a gente encontra alguns artigos que citam, que é um fio que também acontece na alopecia areata. Então, em alguns casos, quando você tem uma dificuldade diagnóstica, mesmo fazendo a tricoscopia, você não tem certeza se é um quadro de alopecia areata, você ficou em dúvida se tem osteofolicular, se não tem osteofolicular, então aí você vai fazer a biópsia. Mas a biópsia é um quadro que a gente, uma coisa que a gente não precisa fazer sempre. Então, a biópsia, o que é que você vê? Você vê um infiltrado inflamatório linfocitário, que é a peribulbite, que a gente fala, e ele acontece em enxame de abelha, então vê esse tanto de inflamação ao redor do bulbo. E quando a gente vê também os fios, a gente vê vários fios miniaturizados, porque são aqueles fios bem fininhos que a gente enxerga. A gente vê ósseos foliculares, não tem atrofia, então ajuda no diagnóstico para você ter certeza que é uma alopecia não cicatricial. Mas não há necessidade de fazer o anatomopatológico sempre. É uma coisa que você faz em raros casos, em exceções na alopecia areata. Então, vou falar um pouquinho do tratamento, embora não seja o foco da aula, mas é importante pincelar um pouquinho do tratamento. Então, é muito importante a gente saber que a alopecia areata é uma doença em que existem poucos estudos randomizados, duplos cegos, placebo controlados, que são os estudos que a gente sabe que tem maior nível de evidência. E é muito importante a gente saber também que sempre que a gente faz um tratamento, até o momento, a gente está tratando o episódio, a gente não está tratando a doença, porque ainda não existe nenhum tratamento que você faça que previna, que você fale assim, não, vamos ficar tomando esse remédio que aí você tem certeza que não vai ter novamente a doença, ou que vai alterar o curso da doença. Não, você vai tomar esse remédio que da agora para frente vai resolver, vai estabilizar, então ainda não existe nenhum tratamento dessa forma. Os biológicos, que são a nova proposta de tratamento, já tem uma tendência para isso, mas até o momento ainda estão estudando as melhores doses para os biológicos tópicos que têm essa proposta de talvez evitar os episódios com o tratamento. Então, o tratamento da alopecia areata eu dividi em 4 grupos. Eu vou falar dos menos de 50% de acometimento, com mais de 50% em expansão rápida, e vou falar um pouquinho das novidades. Então, com menos de 50% de acometimento. O corticoide tópico é o tratamento de escolha para criança. Então, sempre que chega uma criança com alopecia areata no consultório, a primeira opção que você tem que pensar realmente é fazer o uso do corticoide tópico. Geralmente, um corticoide de alta potência, média alta. O ideal é a alta potência, o clobetasol mesmo é a primeira opção. Pode ser com ou sem oclusão. Pode ser feito também em adultos, então é a primeira opção em crianças, mas também pode ser feito em adultos e costuma ter bons resultados. Então, essa daqui é uma criança lá do Hospital das Clínicas, que nessas fotos da parte de cima, ela já tinha mais ou menos uns 2 meses usando o corticoide tópico. Em oclusão, ela fazia oclusão por 5 dias na semana, e na foto de baixo ela estava com mais ou menos uns 6 meses em uso do corticoide tópico, e ela teve um ótimo resultado. Então, com o corticoide tópico, um tratamento bem simples, consegue ter um ótimo resultado. O corticoide tópico pode ser associado ao minoxidil também. Outra opção de tratamento é o corticoide intralesional. O corticoide intralesional é uma opção que a gente faz mais para as crianças maiores ou para os adultos, pela questão de ser injetável, dá-se preferência para a acetonida de triancinolona, porque ele tem menos chance de ter atrofia, né, que a gente sabe que um dos nomes comerciais é o Kenalog. Ele pode ser feito em doses de 2,5 a 5 mg por ml, algumas pessoas fazem até 10 mg por ml, mas quanto maior a dose, maior a chance de atrofia, e tem alguns trabalhos que mostram que com doses menores consegue ter um bom resultado de repilação.
Quando tem mais de 50% de acometimento, o tratamento de escolha é a difensiprona. Então, a difensiprona é um dos grandes tratamentos pela chance de ter menos efeitos colaterais. É feita uma sensibilização a 2% e depois é feita uma aplicação semanal em uma dose muito menor. E aí você vai aumentando a dose gradativamente à medida que a pessoa vai conseguindo fazer o uso, não vai ter nenhum efeito colateral, você começa a aumentar a dose. Na hora que chega um ponto em que começou a ter uma irritação leve, você mantém a dose e geralmente a pessoa começa a ter uma repilação. Tem trabalhos que mostram que às vezes demora até 2 anos para começar a ter a repilação, então é um tratamento que o ideal é não parar antes de 2 anos. Então esse é um dos grandes problemas pelo fato de ser semanal. A gente faz a aplicação geralmente em consultório, porque algumas pessoas podem sensibilizar, ter reações, pode ter queimaduras no local com bolhas, pode ter algumas pessoas que desenvolvem reações urticariformes. Então, é uma droga que, embora seja tranquila, né, com menos efeitos colaterais, podem ter efeitos colaterais. É um tratamento que tem uma taxa de sucesso de mais ou menos 50% a 60%, só que, como todos os tratamentos de areata, tem uma recidiva grande de mais ou menos 62% em 2 anos e meio. É um dos tratamentos que o que a gente fala assim, como já está um quadro estável, né, porque já está mais de 50% de acometimento estável, então o que a gente vai fazer? Fazer as coisas que têm menos risco para o paciente, essa é uma das coisas. Essa aqui é uma paciente que mais ou menos com 2 anos, 1 ano e meio, que ela começou a ter algum efeito e aí depois de mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, ela já estava com uma repilação total. Ficou muito satisfeita e depois a gente ficou fazendo uma manutenção, que é o que se preconiza que se mantenha uma manutenção. Essa é a questão, não se sabe se a manutenção tem que ser semanal, se a manutenção tem que ser só uma vez a cada 15 dias, então isso é uma coisa que ainda se questiona muito, mas é importante manter uma manutenção. Uma opção de tratamento que existe como um adjuvante é o minoxidil, então ele pode ser associado aos outros tratamentos. Ele puro, só o minoxidil para a alopecia areata não tem um bom resultado. Uma opção que a gente acaba fazendo muito para as crianças é a antralina, numa dose de 0,5% a 1%. A antralina é feita numa terapia de curto contato. Então, o que a gente orienta? Que se comece com 5 minutos, daí lava e depois vai aumentando gradativamente. Eu oriento os pais a aumentarem diariamente, mais ou menos 2 minutos, até chegar a dormir com a antralina, depois tira a antralina. Se tiver alguma irritação, aí mantém aquele tempo da irritação. Então, é importante ter uma irritação leve para funcionar. Nem sempre a gente obtém uma boa repilação. A grande maioria dos pacientes que eu tentei acaba tendo mais resultados que não chegam a ser cosmeticamente aceitáveis. Tem uma repilação, mas muito pequena. Mas pacientes com alopecia em placas que têm quadros menos agressivos costumam ter uma resposta melhor. Aqui é para a gente lembrar que a antralina dá uma pigmentação no folículo. Então, é importante lembrar disso, porque às vezes a gente olha e pensa, nossa, está cheio de black dots. Não, na verdade, é a pigmentação da própria antralina. Então, aqui você vê uma criança que teve um pouco de irritação com a antralina e a pigmentação também. Nos pacientes que têm quadros em expansão rápida, uma das grandes opções que se tem é fazer o uso do corticoide oral. Nós preferimos dar o deflazacort, que é um corticoide que tem menos efeito mineralocorticoide, então vai ter menos risco de alteração de pressão, de diabetes, das complicações de osteonecrose, todas as complicações dos corticoides, mas a gente sabe que pode sim ter as mesmas
complicações. O que a gente sabe que o corticoide oral, ele ajuda muito, mas o que acontece é que a gente, quando começa a diminuir a dose, começa a ter dificuldades, porque vai caindo novamente os cabelos, e aí o paciente não quer parar de tomar, e a gente sabe que esse é o grande problema do corticoide oral. Então, essa é uma paciente que começou o tratamento com corticoide oral e conseguiu ter uma replicação completa em 4 meses de uso. Então, são as fotos dela. Outra opção de corticoide é fazer uma pulsoterapia. A maioria das vezes se usa a metilprednisolona, que é o solumedrol. Pode-se fazer em hospital dia ou com internação. Nas crianças, a gente usa uma dose de 10 a 15 miligramas por quilo por dia, só que tem que lembrar que mesmo sendo impulsos, tem que ter os mesmos cuidados de glicemia, pressão, gástricos, de fazer densitometria óssea, todos os cuidados ósseos também. Então, não é porque são poucos dias que se toma que não vai ter os mesmos efeitos. Outras opções de tratamento que tem bons relatos é o Mettrexate, que aí tem ele se faz numa dose de 20 a 25 miligramas por semana, geralmente associado à prednisona. Tem trabalhos que mostram bons resultados em pacientes com alopecia total e universal, com uma replicação em até 64% dos casos. Nem sempre a gente obtém toda essa resposta nos pacientes. Eu já tentei em alguns, não tive tanto sucesso como 64% dos casos, mas é uma das coisas que sim tem um bom resultado. Tem outros imunossupressores que podem ser usados, mas aí a gente tem que sempre avaliar essa questão de custo-benefício, porque às vezes tem tantos efeitos colaterais, causam tantos problemas que não vale tanta a pena, como a ciclosporina. Sulfasalazina tem menos efeitos colaterais do que a ciclosporina, e tem algumas pessoas que usam também com bons resultados. Quanto às novidades, um dos trabalhos muito bem feitos foi esse do sulfato de zinco, em que usaram 67 pacientes com alopecia em placas, já mais de difícil controle. Foi um trabalho duplo cébico, randomizado e placebo controlado, com uma dose de 5 miligramas por quilo por dia, dividida em 3 tomadas. Eles deram por 3 meses para metade dos pacientes placebo e para metade dos pacientes zinco. Os pacientes que tomaram zinco, 59% deles tiveram uma replicação completa com 3 meses de uso, e no placebo só 10% tiveram. Aí o que eles fizeram? Para saber se não era só um efeito psicológico, eles pegaram os pacientes que estavam tomando zinco e passaram a dar placebo para eles, e os pacientes que estavam tomando placebo começaram a tomar zinco, que é essa questão do crossover. Então, o que eles viram? Que os pacientes que estavam tomando zinco e passaram a tomar placebo ainda tiveram uma melhora, mas uma melhora pequena. 62% deles acabaram evoluindo com uma replicação completa. Então, passou de 59% para 62%. Já os pacientes que estavam tomando placebo e começaram a tomar zinco, passou de 10% para 67%. Então, teve uma melhora muito maior, uma replicação completa nesses pacientes, o que mostra que o zinco teve algum efeito. Esse daqui foi uma criança que foi tratada só com zinco por uma amiga minha, ela que me cedeu essas fotos, e ela fez o tratamento só com zinco para a criança. Com 3 meses, ela já teve uma replicação completa. Outro trabalho que também foi bem feito foi esse de simvastatina com ezetimibe. Eles pegaram 29 pacientes com alopecia areata em placas, deram por 24 semanas a simvastatina com ezetimibe, 19 completaram as 24 semanas e desses 14 tiveram uma replicação de mais de 20% das placas. Depois, o que eles fizeram? 7 dos pacientes que tiveram essa replicação de mais de 20% continuaram tomando a medicação, e desses 7, 5 mantiveram a resposta e 2, acabou ficando estável, não manteve nem nada, e o outro teve uma piora. Um ficou estável, não. Ele acabou perdendo o segmento, mas eles acham que ele piorou, por isso que ele não foi, e o outro piorou. E dos 7 que pararam de tomar o ezetimibe com a simvastatina, 5 tiveram uma piora, e os outros 2, eles também perderam o segmento, então não sabe se pioraram ou não, e o outro manteve.
Uma outra opção de tratamento que se tem é o Excimer Laser. Aqui tem um trabalho que foi feito só com crianças, fizeram em alopécias em placas, também de difícil controle. E o que eles viram? Que tinha uma resposta positiva, uma repilação, algumas completas, outras parciais, só que tem recidiva, tá? Então, assim, é uma opção de tratamento que pode ser tentada, mas não responde para todo mundo, tem recidivas e as respostas melhores eram alopécias em placa. Total e universal não tinha boa resposta. Agora, a grande novidade são os biológicos. Um dos primeiros que foi tentado foi o abatacept, ou o belatacept, que é o similar dele, que é uma imunoglobulina CTLA4, que é de uso oral. Aqui no Brasil ele já é aprovado para uso em artrite reumatoide e eles viram que ele previne alopecia areata em modelos da doença em ratos. Então, com isso, eles começaram a fazer testes em pacientes com alopecia areata total e universal e os trabalhos ainda estão em andamento. Então, aqui foi tirado dos clinical trials, mostrando os trabalhos que estão em andamento. O tofacitinib, que esse realmente é o que mais está se estudando, ou ruxolitinib, é um anti-interleucina 15, eles têm em uso oral e eles estão fazendo os trabalhos para ver as doses tópicas ideais. Eles também conseguiram prevenir a alopecia areata em modelos da doença em ratos de forma oral. Aqui no Brasil, eles já têm uso em psoríase e eles viram que estava tendo uma reversão da doença que já estava estabelecida nos ratos. Então, com isso, eles começaram a tentar realmente o uso de tópicos da maneira tópica dele, porque tem menos efeitos colaterais e eles viram que nos ratos não teve uma recidiva depois de 12 semanas de suspensão, que foi um tempo considerado muito bom. Então, tem trabalhos com tofacitinib e trabalhos com ruxolitinib, tanto já terminados quanto em andamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, que lá os planos de saúde, eles pagam esse tipo de tratamento, então já está tendo várias pessoas utilizando, tem muitos trabalhos saindo. Então, essa é a grande novidade quando se fala em tratamento de alopecia areata. Aqui no Brasil, ainda tem poucas pessoas que tiveram alguma experiência pelo custo, né? Que o medicamento acaba sendo muito caro. O uso do tópico do ruxolitinib ou do tofacitinib tópico está sendo testado, estão vendo a dose ideal ainda, mas esse daqui é um trabalho que mostra um paciente que teve uma boa resposta de repilação em sobrancelha, que é uma região mais difícil de usar as coisas, porque tem muita coisa que irrita, que não dá para ser utilizada, e teve uma boa resposta de repilação. E o mais importante, sempre lembrar do suporte psicológico, que é uma doença que causa muito estigma para a pessoa, porque ficar sem nenhum pelo é muito complicado. A tricotilomania é uma doença que acomete principalmente as mulheres, né? Entre 70% a 93% dos casos descritos são em mulheres. Crianças, principalmente, então entra muito a nossa aula aqui, né? Principalmente entre os 9 a 13 anos, mas a gente vê casos em crianças menores também. É um tipo de transtorno obsessivo compulsivo, então é muito importante lembrar disso para poder explicar para a família e tudo, e como agir com o paciente. E o mais importante é lembrar que geralmente eles negam. Então, criancinha é mais complicado, né? No início você tirar a história tão bem feita, mas assim, mesmo as crianças, os adultos, os adolescentes negam. Então, no início você tem que perguntar, você não tá tendo uma coceira às vezes na cabeça e tá coçando e por isso você não tá mexendo? Aí a pessoa às vezes aceita falar que tá coçando e depois ele assume, não, eu arranco o meu cabelo. Eu já tive, por exemplo, uma adolescente de 12 anos que ela falava que era uma amiga dela que estava arrancando o cabelo dela. Então, assim, é a maneira dela contar, né? Isso é muito variável, mas é muito importante você conversar com a pessoa, não acusar também, né? A gente vai conversando e fazendo a pessoa aceitar aos poucos que é ela que está produzindo o caso, o quadro. Então, um quadro clínico, a gente pode ter quadros tanto pequenas áreas, quanto pessoas que às vezes arrancam em todo o couro cabeludo, e geralmente você vê cabelos em tamanhos diferentes. Então, isso é uma das coisas que faz a gente pensar na tricotilomania.
Então, aqui tem 2 trabalhos bem interessantes que vocês podem dar uma lida sobre como fazer a diferença entre tricotilomania e alopecia areata. E a tricoscopia da tricotilomania, então o que a gente vê? A gente vê esses pontos, que são os pontos pretos, a gente vê o que a gente chama de uma tricoscopia suja, uma tricoscopia rica. Então, na hora que você vê uma tricoscopia com vários sinais de pontos pretos, pelos quebrados, igual aqui a gente vê vassourinha, né, que a gente tem alguns trabalhos que colocam, ponto em V, ponto em bailarina, tulipa. Então, assim, a tricotilomania, na hora que você vai ler os artigos, tem um monte de nome. Então, eles adoram inventar nomes de sinais dermatoscópicos, porque toda hora você enxerga alguma coisa diferente nesses cabelos arrancados. Mas o mais importante é você saber que esses sinais dermatoscópicos com vários nomes, eles são frutos do arrancamento do cabelo. E quando chega um paciente, se você olha uma dermatoscopia muito suja, muito rica em sinais dermatoscópicos, você tentar fazer a tração na borda, né, naquela região, você vai ver que não saem os cabelos. Por quê? Porque os cabelos que saem fácil, a pessoa já arrancou. Então, geralmente, ela arranca todos os telógenos ali, e na hora que você vai fazer a tração, sobrou tudo anágeno. Então, são fios difíceis de sair. E na areata, se você pega uma areata com uma placa muito rica, geralmente se você fizer a tração nas bordas dessa placa, vai estar uma tração positiva. Então, novamente, você vê vários sinais, né? As setinhas mostram os pelos em escova, pelo em tulipa. Então, assim, a gente vê os black dots, que estão saindo nesse daqui que eles chamam de sinal de chama da vela. Então, tem nomes variados para lembrar que é o arrancamento. Então, se a pessoa arranca maiorzinho, sobra um pedaço da haste, se arranca muito pequenininho, aí às vezes sobra esse pedacinho aqui em chama de vela, então, ou sobra só uma sujeirinha, então é uma dermatoscopia muito rica. Às vezes arranca uma quantidade até maior, sobra poucos pelos mesmo, então, assim, é muito importante ver que esse tanto de nome significa só a mesma coisa, que a pessoa está arrancando. Então, eles falam em gancho, então, nomes dos mais variados possíveis que eles dão nos artigos de tricotilo. Então, uma dermatoscopia muito suja, muito rica, ó, uma chama de vela. Então, assim, você vai ver vários nomes. Então, às vezes, você vê, ó, sobra uma hastezinha, pelos quebrados em vários tamanhos. Então, às vezes, vê pelo em cotovelo, vê pelo que lembra até um pelo pelágico, que é o que eles chamam de pseudopelágico. Então, são pelos quebrados. Isso que é o mais importante porque a pessoa arranca. Então, várias maneiras de você ver pelos enxame. Então, dermatoscopia, tricoscopia é o mais importante. Então, sempre examinar com o seu dermatoscópio os pacientes. Então, lembrar, dermatoscopia muito suja, faz a tração negativa. Primeiramente, você vai pensar numa tricotilomania. Então, mesma coisa, dermatoscopia muito suja. Se fosse uma areata, você ia puxar esses cabelinhos, a grande chance era deles saírem. Quando você ainda continuar em dúvida, aí você vai fazer o anátomo patológico. E o anátomo patológico na tricotilomania, você não vai ver infiltrado inflamatório, então você não vai ver aquele enxame de abelhas que você via na areata, e você vai ver um pouquinho de grumos de melanina, que nessa foto a gente vê bem, que é porque sobrou daquela haste que a pessoa arrancou. Então, sobra esses grumos de melanina. O tratamento da tricotilomania, então, como eu falei, é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, o tratamento mais importante é a terapia. Então, é muito importante você conseguir convencer a pessoa a fazer uma terapia. Isso é uma das coisas, é a base do tratamento. Associada à terapia, geralmente você começa, né, com a N-acetilcisteína, que é um dos tratamentos que tem bons relatos, numa dose geralmente de 1.200 e pode aumentar até 2.400 miligramas por dia. Existe comercialmente envelopes de 600, e aí geralmente você orienta a pessoa a tomar 2 envelopes num dia, e depois de um tempo você aumenta para 4 envelopes num dia. A N-acetilcisteína, ela é convertida em cistina, e ela é um modulador de glutamato nas células da glia. Então, com isso, ela acaba mudando a sinapse ali e atua
diminuindo a compulsão nos processos do transtorno obsessivo compulsivo. E tem também um efeito antioxidante. E naqueles casos que você vê que é um quadro mais grave, mais antigo, tem que sempre pedir a avaliação também do psiquiatra para poder fazer a introdução de medicamentos antidepressivos. Mas eu, particularmente, não prescrevo os antidepressivos, eu encaminho para o psiquiatra. Eu faço só a prescrição da N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, a primeira vez que foi citado foi esse artigo de cima, e o que eles viram? Que tinham ótimos resultados em adultos, depois eles fizeram esse trabalho embaixo em crianças. Em crianças eles não viram tanta resposta assim, mas é uma opção sim de tratamento que a gente tem que fazer. Por quê? Porque tem menos efeitos colaterais do que os antidepressivos. Então, se não tiver tendo tanta resposta, ou um quadro mais grave, você associa o antidepressivo com a avaliação do psiquiatra. A tinea captis, que é a outra doença, essa daqui é uma paciente que ela tinha um lúpus, e aí ela usava corticoide tópico na região, e com o uso prolongado do corticoide tópico, ela teve uma diminuição da imunidade no local e acabou desenvolvendo uma tinea. Então, a tinea é muito mais comum em crianças, mas essa era uma paciente adulta, eu trouxe aqui só para vocês verem que essa questão, às vezes, do uso de corticoide no local acaba ajudando, facilitando a desenvolver um quadro de tinea. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes uma pessoa tem uma areata, de tanto usar corticoide pode acabar evoluindo com uma tinea. Então é só pra gente lembrar disso. E lembrar que não é porque ela tinha lúpus, porque na hora que ela chegou pra mim, todo mundo falou assim, ela tá com lúpus e tá piorando. Na verdade, não é porque ela tinha lúpus que ela não pode ter outra doença. Então isso é muito importante. Essa aqui é uma paciente que a doutora Aline Donati me encaminhou a foto do ambulatório, uma criança que chegou com essa descamação no couro cabeludo. Então, quando você vê essa descamação no couro cabeludo, com uma área de rarefação, uma das coisas que você tem que pensar realmente é na tinea. E aí, quando você vai fazer a dermatoscopia, você tem que lembrar dessa descamação e dar uma tirada na descamação para fazer a dermatoscopia. Então, esses são os artigos interessantes para se ler sobre a dermatoscopia. Esse primeiro sobre o sinal do coma hair, que é em vírgula, o corkscrew, que é o em saca-rolhas, então foi quando eles foram descritos a primeira vez. Então, são sinais que ajudam na dermatoscopia. O código Morse, que em alguns lugares também chamam de código de barras, então são sinais que ajudam e que eu vou mostrar agora para vocês. E esse último artigo, acho que é um artigo bem interessante da Rudnicka, que ela mostra vários sinais de várias doenças da tricoscopia, então é bem interessante dar uma lida nesse artigo. Acho que vale todo mundo procurar esse artigo. Então, quando você vê a dermatoscopia, você vai olhar inicialmente e ver esse tanto de descamação. Às vezes você começa a enxergar uma vírgula aqui, mas não dá para ver tão bem. Aí o que você faz? Você limpa essa descamação e aí você põe seu dermatoscópio. Aí você enxerga muito bem o que tem por baixo. E aí o que você vai ver? Você vai ver esses sinais em vírgula, que é quando tem uma dobrinha, o pelo tá por baixo da pele aqui, aí você enxerga essa dobrinha aqui. Então essa é a vírgula, né? Então você vê essas dobrinhas. Então isso ajuda muito no diagnóstico da tinea. Então, novamente, você vê uma descamação e aí você vê esses sinais, já um pouquinho da vírgula, tudo. Aí, na hora que você limpa a descamação, você consegue ver muito melhor. Então, aí você vê esses pontos em vírgula, você vê esse outro que dobrou mais, e aí quando dobra mais vezes, eles chamam de saca-rolhas. Então, são nomes que ajudam nomenclatura, vírgula, saca-rolha, mas o importante é você bater o olho nessa imagem e lembrar da tinea. Então, quando vê uma dermatoscopia com essas cobrinhas, né, com essas vírgulas, com esses saca-rolhas, lembrar da tinea. Então, novamente, várias dermatoscopias em vírgula e em saca-rolhas, né? Então, várias. Então, vírgula, saca-rolhas. Então,
vírgulas, saca-rolhas. Esse é o mais tradicional da TINHA, são essas dermatoscopias. E aí tem os quadros que são mais difíceis de serem vistos quando você olha só com o seu dermatoscópio tradicional ali. É mais complicado de você ver o que eles chamam de código de barras ou de código Morse. Esse é mais complicado, então isso daqui é uma foto num aumento do Photo Finder de 40 vezes, então é mais complicado de você ver no seu dermatoscópio tradicional, mas algumas vezes você não consegue visualizar só as vírgulas e saca-rolhas e o diagnóstico é feito por esse tipo de dermatoscopia e é mais complicado um pouco. Então aqui você vê essas alteraçõezinhas na haste, né? Então que é o código Morse. E aqui também um sinal que eles descrevem muito que é o zigue-zague. Aí também tem, às vezes, esse zigue-zague, esse código Morse, ele quebra o fio e dá o que eles falam do I, que é o sinal do I. Então, você vê e vê uma pontinha. Lembra da letra I? É o pelo em I que eles falam. Então, lembra do I. Então, aqui, novamente, um zigue-zague e um código Morse aqui. Então, novamente, código zigue-zague, código Morse, zigue-zague. Então, é muito importante lembrar dessas imagens, fixar essas imagens. Então, o diagnóstico, a gente sabe que a TINHA, ela é principalmente por dois agentes, os micrósporos e um tricófilo. O micrósporo, ele é um fungo ectotrix, então ele fica por fora do fungo. A gente pode, no diagnóstico, além de fazer a dermatoscopia, fazer o uso da lâmpada de Wood. Na lâmpada de Wood você vê uma fluorescência verde e nos tricófitons, que eles o fungo já é endotrix, então ele fica dentro do pelo. Então, por isso que o tricófito, ele geralmente quebra o pelo, tonsura mais o pelo ali, porque ele é dentro do pelo. E aí você não vê essa fluorescência na lâmpada de Wood. O único que foge a essa regra é o Trichophyton shoreline, que ele tem uma fluorescência, mas não é uma fluorescência tão verde quanto a do micrósporo, é um verde musgo que ele fala, um verde mais escuro um pouco, mas tem um pouquinho de fluorescência. Mas a maioria dos tricófitons não tem a fluorescência. O que é importante também saber é que o quadro, geralmente, do micrósporo, ele é um quadro que tem um pouco mais de inflamação, né? Porque é um fungo que não é adaptado ao homem, não é antropofílico, e o tricófiton tem menos inflamação e, geralmente, no tricófiton tem várias placas e no micrósporo não. Mas o que acontece? Às vezes você não consegue fazer o diagnóstico só com a clínica, né? E o ideal é não confiar só na sua clínica e fazer sempre o exame micológico direto. Por que é importante? Porque tem trabalhos que mostram que os fungos respondem mais a alguns tipos de drogas. Então é muito importante fazer o exame micológico direto. Na hora que você faz, você vê que é um fungo, então você pede o exame micológico direto e a cultura, e aí você começa a tratar e às vezes você vai ter que trocar depois o antifúngico, dependendo de qual o fungo que você encontrar. Esses dois artigos falam muito bem sobre os tratamentos das TINHAs. Então, de tratamento, nós temos 4 drogas principais. A griselfulvina, ele divide em menos de 50 quilos e mais de 50 quilos. A terbinafina, entre 10 a 20 quilos, até 20, 40 e mais de 40. E o fluconazol, ele pode ser feito... desculpa, saiu um pedacinho aqui da dosagem. Ele pode ser feito em 5 a 6 miligramas por quilo por dia por 8 a 12 semanas. E aqui nesse daqui era uma dose de 7 miligramas por quilo, que era feito, em vez de você fazer nessa dose por dia, você fazia semanal e era uma dose maior de 7 miligramas por quilo. Que geralmente por dia você acaba fazendo nessa dose menor de 5 e semanal 7 miligramas por quilo. Geralmente, o importante é você ver que esses tratamentos, eles são todos tratamentos prolongados, 12 semanas de tratamento. Então, assim, o tratamento para
pratinha é longo. Então, você tem que explicar isso para o paciente, que às vezes ele começa a tratar, aí tá tratando uma semana, mas eu não estou melhorando. Não, é longo. Então, tem que persistir e às vezes começa a melhorar, eles acham melhorar e suspende o tratamento. Você tem que explicar que tem que tratar até ter a melhora clínica completa, né? Então, você vai fazer a dermatoscopia de novo, olhar se não sobrou nenhum sinal clínico, aí trata um pouquinho a mais ali, porque realmente são tratamentos longos. E a última doença que eu vou falar, essa é mais breve, a triangular congênita. Então, a triangular congênita, ela é uma doença que geralmente, embora o nome seja congênita, nem sempre a pessoa nasce com a doença. Ela pode aparecer geralmente em crianças até o 6º ano de vida. Tem alguns relatos de crianças maiores do que isso que começa, mas a grande maioria entre 3 a 6 anos no máximo vai estar aparecendo. Ela geralmente é só de um lado, costuma ter um pouco mais de prevalência do lado esquerdo, mas também é uma coisa que não é todo mundo que é do lado esquerdo e muito raramente é bilateral, mas existem algumas pessoas que têm bilateral. Então, na hora que você vê esse quadro, né, o que você tem que pensar? Além das outras doenças que a gente já falou, tem que lembrar da triangular. Então, aí o que você vai fazer? Fazer a dermatoscopia. Na hora que você faz a dermatoscopia, você vai fazer uma dermatoscopia, você vai olhar, não tem nenhum sinal das doenças que a gente já falou anteriormente. Então, você não vê nenhum fio pelágico, você não vê black dots, você não vê sinais de vírgula, não vê saca-rolhas. Então, o que você vê? Você vê vários fios fininhos, né? Então, o que tem descrito são esses fios finos, com diâmetros variados, então tem uns mais finos, uns mais grossos, um pouquinho. Você vê um pouquinho dos fios branquinhos também, então isso você pode ver. Tem descrito muito raramente pontos brancos e a grande maioria das descrições é isso. Você vê pelos finos de diâmetros variados e nenhum sinal das outras doenças. Então, é uma dermatoscopia de exclusão. Esses são 2 artigos muito bons também sobre a doença, dá para você ter uma noção melhor e de uma opção de tratamento que é o minoxidil. Então, o minoxidil é uma das opções de tratamento para triangular, em que você tem uma resposta porque ele ajuda a dar uma engrossada no fio e costuma ter uma boa resposta na grande maioria dos pacientes que usam. Só que, se parar de usar, vai perder novamente os fios. Então, é importante, vai afinar novamente. Então, é importante manter o uso do minoxidil. E para as pessoas que estão muito incomodadas, aí você pode fazer a retirada. Se for uma lesão pequena, pode fazer exeres total ou fazer um implante no local. Mas isso se a pessoa estiver muito incomodada. Então, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito e fico aberta às perguntas. Excelente, Lorena, muito boa a aula, muito boa mesmo. Até a gente que trabalha com cabelo é muito legal poder, né, ter esse resumo, né, e muito bom. E eu queria te fazer algumas perguntas, mas antes vamos ver se tem alguma pergunta da nossa audiência. Tem, Tati, alguma pergunta aí pra gente, pra Lorena poder nos ajudar aqui? Ainda não chegaram perguntas, mas vocês podem ficar à vontade. A gente vai estar aqui para responder todas as perguntas. Do lado da sua telinha tem um ícone falando mensagens. Vocês podem me mandar mensagens que a gente vai responder tudo aqui. Tá bom? Então, enquanto isso, Andréia, pode fazer suas perguntas. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é para ajudar vocês, né? E me fala, Lorena, da sua aula, assim... Eu teria um chute aqui, mas o que você acha assim, que tem que ficar para a nossa audiência assim, de uma dica para diferenciar a alopecia areata da tricotilomania? Bom, eu acho que o mais importante é o que que eu comentei e que é muito importante, falei algumas vezes, mas é a questão do teste de tração. Então, geralmente, a pessoa que tem areata, né, você vai olhar, vai puxar a tração, é aquele teste que você puxa as bordas ali, então você vai puxar e vai sair fios, né, grande maioria fios anágenos distróficos, mas na hora que sai fios na sua mão, você não precisa nem pegar o dermatoscópio para olhar,
Se tiver aquela placa com você fizer essa tração e for positivo, aí realmente, primeira hipótese é a alopecia areata. Aí você faz a dermatoscopia para confirmar, né? Mas assim, é uma das grandes coisas que na tricotilo você vê aquela dermatoscopia suja, mas não tem uma tração positiva. Muito bom. E uma coisa assim que a gente vê na nossa prática é que a areata, ela é um pouco abrupta, aquele aparecimento da placa, e a tricotilo é gradual, né? Sobra fio, o que é um pouco difícil na areata. Outra pergunta, enquanto eu não sei como é que tá aí, mas deixa eu fazer rapidinho. Uma dica de diagnóstico, assim, para você suspeitar do diagnóstico de tinea, assim, na clínica, só pra gente... Então, eu acho que uma das coisas que ajuda no diagnóstico, que é o que não tem nas outras duas doenças, é lógico que se a pessoa estiver machucada, aí pode ter um pouco de casquinha, né? Mas assim, a descamação. A descamação na tinea é muito mais característica, que é aquela foto daquela menininha que eu mostrei. Então, ela chega, tá com uma descamação no couro cabeludo. Na hora que você vê aquela descamação, uma das coisas que tem que pensar realmente é a tinea. Aí lembra de limpar a descamação e pôr o dermatoscópio para olhar, e você provavelmente vai ver o sinal em vírgula, em saca-rolhas. Ó, tem uma pergunta aqui da doutora Flávia Guglielmino, espero que tenha falado certo o nome. Qual é a dose de deflavazacorte em crianças na alopecia areata? Então, a dose de deflazacorte, geralmente a gente usa uma dose menos de 0,5 miligrama por quilo. O máximo que geralmente a gente chega é a 0,5 miligrama por quilo, mas geralmente a gente usa até um pouquinho menos de 0,5 miligrama por quilo. Em crianças, você acaba tendo que manipular, né? Existe o comprimido de 6 miligramas, mas às vezes você manipula em xaropinho, que aí fica mais fácil da criança tomar. Não. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. Acredito que a Lorena resumiu, fez uma aula muito prática. Não mais perguntas. Então tá, antes da gente encerrar, eu queria dar 2 recadinhos, né? O primeiro lançamos a plataforma um programa chamado USK+. Então, quando vocês forem prescrever Neocil, indiquem o programa. Ele pode se cadastrar através dos balconistas nas farmácias ou do nosso 0800. Se você prescrever 2 comprimidos por dia para o seu paciente, ele vai pagar menos de R$200. E se você prescrever 1 comprimido por dia, menos de R$100, na apresentação de 90. Então, está valendo super a pena. E para finalizar, né, a aula foi ótima, né? Eu acho que a gente começou com chave de ouro aqui. E aí, eu queria só dar um lembrete rapidinho que Neocil não é só silício. A gente tem um complexo vitamínico super rico, com vitaminas, minerais, que são essenciais para você ter um cabelo saudável, né? Como biotina, zinco. Então, vocês todos estão avaliando o produto. Muito obrigada. E até a próxima aula, que vai ser, Andréia, no dia 12/7 do mês que vem, com a doutora Gisele Martins. Qual é o próximo tema? A gente vai falar do tema de alopecia androgenética. As novidades no diagnóstico, no tratamento, ela vai trazer o que a gente tem de novo aí no tema e o que a gente pode usar também no nosso dia a dia, né? Sempre jogando para a prática, que é o nosso objetivo aqui com o nosso curso. Então, muito obrigada pela audiência, espero que vocês acompanhem todos os nossos módulos. Muito boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutoras.